que atualmente o governo tem dado vários incentivos para as empresas na área de inovação, como financiamentos, não sei se você já ouviu falar no programa InovaCred, que o governo dá um subsídio para as empresas investirem na área de marketing, na área comercial e tal. O Marché, ele participa de algum programa do governo? Não, hoje ele não participa de nenhum programa do governo nesse sentido. Nem governamental, nem privado? Nem privado, não. Tá. Existe algum produto ou serviço assim que é considerado, você considera inovador no Marché? No Marché inovador, o que acontece? Né? A minha área de inovação aqui, na minha área, no caso, inteligência de varejo, né? Ela é mais voltada para o back-office, que é aquilo que a gente faz na retaguarda do Marché. E não uma coisa que aparece explicitamente para o cliente, como agora o Marché colocou um novo terminal que o cliente vai lá e consulta os vinhos. Não é essa parte a minha parte, é por detrás. Como é que funciona? É um pouco mais voltado a como é que a gente pode facilmente, para quem está na retaguarda, quando digo retaguarda, são gerentes da empresa, tanto de loja quanto gerentes de matriz, né? Ver informação de uma forma fácil, né? Consolidar essa informação. Então, é nesse sentido, não uma coisa direta para o cliente, que eu vou te falar. Você entra na loja e você vê isso. Existe alguma ferramenta assim que foi desenvolvida e da onde que surgiu essa necessidade de desenvolver? Por exemplo, o que eu posso citar são exemplos de algumas ferramentas que a gente vem implementando aqui. Um dos problemas que a gente tinha é que quando o Marché tinha só 1, 2, 3 lojas, era possível comprar manualmente. Então o comprador conseguia entrar no sistema, né, escolher a loja 1. Eu vou comprar esses itens, né? Um a um, escolhendo o item e colocando as quantidades. À medida que a empresa vai crescendo, isso já fica difícil, porque imagina só, hoje a gente tem um sortimento, vou arredondar os números para ficar mais fácil, de 10 mil itens por loja, itens distintos por loja. Para eu comprar para 12 lojas, são 120 mil itens, né? E muitos desses itens precisam ser comprados, às vezes, até mais de uma vez por semana. Então, o volume desse tipo de transação é muito grande. Aí, onde é que entra, no caso, a minha área? Como é que a gente pode automatizar esse processo? Como é que eu posso fazer que o comprador consiga comprar num clique? Ele não tem que ficar escolhendo a quantidade, quanto tempo tem que durar, de quanto tempo ele vai ver aquela mercadoria, né? Ele vai ter que entrar para fazer esse pedido. Então, é aí que entra uma parte da minha área para poder automatizar esse tipo de processo. Ah, entendi. Então, no caso da minha área, por exemplo, do trade, essa estratégia que a Carol estava falando, que a gente vai ter um celular, agora vai estar mais automatizado e tal, foi uma estratégia que vocês montaram também? Isso, exatamente. Por exemplo, hoje, esse tipo de inovação, vamos dizer assim, né? Hoje você vai fazer uma pesquisa de mercado, você tem uma pranchetinha, né? Você tem que você perde tempão já, você escreve na prancheta. Então você já tem um tempo que você perde procurando o item em, sei lá, 6 páginas da prancheta, né? Aí fala, poxa, será que não dá para fazer isso no celular? Será que eu não poderia digitar o produto ou mesmo escanear o código de barra, né? Depois, no processo atual, você ainda perde um tempão pegando esses dados e redigitando no computador, né? Aí, caramba, se eu botei no celular já com o código do produto direitinho, eu não preciso perder de novo esse tempo. Então, esses daí são pequenos, existem vários tipos de inovação, né? E não sei chegar a chamar de inovação, mas aperfeiçoamento de processo. Então, que é muito importante para a empresa, porque você consegue fazer mais com menos, né? Você consegue melhorar a sua produtividade. Nesse caso, quando eu assumi a área de preço, qual era a ideia? Ver todos os processos que a gente pode melhorar. Aperfeiçoar, desde esse sentido de uma coleta mais fácil de preços, até às vezes relatórios que as pessoas fazem e nem sabem mais depois por que faz aquele relatório. Às vezes ele nem serve mais para nada e só por uma questão de sempre foi feito assim, continuar fazendo esse processo. Certo. Então, eu acho que da administração, de uma forma geral, que é a tua área, é importantíssimo para o profissional ele estar sempre pensando. Tem um administrador famoso, um CEO, né, da General Electric, que chamava Jack Welch. Ele é muito famoso, com certeza vocês vão ver alguma coisa dele no curso de vocês. E tem uma frase dele que falava assim, que em inglês é Find a better way every day, que porque em inglês rima, né? Em português é encontre um jeito melhor, né, de fazer uma coisa todos os dias. Procure um jeito melhor de fazer todos os dias. Então, isso é um dilema que eu acho muito bacana para o administrador, que é você ver um processo e você está sempre procurando como é que eu posso fazer isso mais rápido, mais barato,
de forma mais Como eu inteligente. posso otimizar isso? Isso, exatamente. Né? É um pouco da área de inteligência de varejo, se eu tivesse que resumir assim em poucas palavras, né? Eu usaria o lema do Jack Welch, que é esse de encontre um jeito melhor de fazer a coisa todo dia. E um outro que eu também gosto muito, que geralmente se atribui ao Peter Drucker também, que é um outro administrador, sim. mas é uma frase que na verdade ela é uma frase sem dono, que é não se administra o que não se mede. Né? Então esses são para mim 2 lemas fortes de administração, porque o primeiro passo para você poder melhorar um processo é conhecer. Então se eu assumo uma área de preços e quero descobrir como é que ela funciona, a primeira coisa que eu posso fazer é levantar os números de quantos relatórios a gente produz, quantos preços a gente atualiza por dia, quantas pesquisas a gente faz, quantas praças. Então, quando eu tenho uma noção dos números, eu começo a conhecer aquele processo e, a partir daí, eu consigo aplicar o Jack Welch, que é, e aí agora, como é que eu posso fazer isso melhor? Entendeu? Então, acho que são 2 coisas bem bacanas para a administração de uma maneira geral. Legal, né? legal. Tem alguma política interna do Marché que incentiva a inovação? Assim, você, por exemplo, vamos tentar melhorar isso e tal. Tem alguma política interna ou é da sua área que você cuida, assim? A inovação, eu acredito que ela nunca pode ficar restrita a uma área só. Sim. Esses preceitos que eu te falei, de achar um jeito melhor e de você medir, eu acho que tem que ser uma coisa que deve permear todas as áreas, independente, não é uma área específica que vai fazer isso por você. Só quem está no dia a dia de uma certa função conhece realmente essa função. Então eu acredito que seria mais uma coisa cultural da gente semear pela empresa para que seja uma forma de pensar e não uma área que vá aplicar isso em outras áreas. Toda área deve ter um pouquinho disso daí. Né? No caso da área de inteligência de varejo, ela tenta fazer isso em processos que eles acabam, de uma certa forma, radiando para as outras áreas. Porque ela acaba mexendo um pouquinho com o financeiro, acaba mexendo um pouco com preço, gestão de categoria. Né? Então, se eu dissesse que uma coisa importante da inteligência de varejo é tentar disseminar isso na cultura da empresa. Mas não ser a área que faz isso, mas uma área que consegue propagar esse conhecimento e fazer com que as pessoas pensem um pouco dessa forma também. Certo. Em relação, assim, a marca própria do Marché, mesmo se você não falou que não é uma área que você mexe, assim, que é o produto exposto. Sim. Assim, na sua opinião, como é que você acha que o Marché está à frente aí, a essa situação? Os produtos marca própria, tem bastante investimento, procurando coisas inovadoras, como você acha? O marca própria do Marché, ele foi concebido faz um tempo já atrás, acho que uns 4 anos, 5 anos, não é uma área que eu mexi muito, eu conheço um pouquinho da história deles. Sim. E uma área que ficou um pouco abandonada até um ano atrás. Foi quando entrou essa equipe nova de marca própria, que veio realmente para tentar dar um gás, porque a gente acredita muito que a marca própria é um grande diferencial para a empresa. Sim. No sentido de que Coca-Cola qualquer um compra. Né? Já o produto de marca própria, só o Marché tem. Então, se a gente consegue fazer esse produto de uma qualidade bacana, né, que o cliente gostar realmente dele, o cliente vai falar, pô, isso aqui eu só encontro no Marché. E cria um diferencial dele. É um produto inovador, um produto que a ideia é inovar em marca própria. Né? Aí tem toda uma discussão de quais são os nichos, inovar em quê, se deve ser por preço, se deve ser por qualidade, né? Como é que o mercado trabalha. Mas não deixa de ser, é um ponto bem levantado, eu não diria que é uma inovação, porque a inovação, eu acredito que ela tem que ser um pouco, como é que eu diria, o concorrente faz isso. Para mim, inovação é aquilo que, nossa, ninguém faz isso, você está fazendo agora. Entendeu? Então eu não acredito que é uma inovação dentro do Marché interna, né, pra gente. Mas para o mercado eu não posso chamar a marca própria de inovação. Mas, por exemplo, assim, dentro dos produtos marca própria, tem, por exemplo, a fruta própria para consumo. Ou aquelas cenouras aperitivos, que eu geralmente faço pesquisa, só encontro no Marché. Isso eu acho que seria um produto eu posso chamar de pequenas inovações. Né, dentro desse marca nicho, própria. dessa marca própria. Mas e algumas coisas, tem uma embalagem agora que é até engraçado, uma história de uma pizza que está fazendo super sucesso, que é tipo um disquinho de vinil. Né? E às vezes é uma pequena toque na embalagem que faz uma diferença no produto. Né? Nesse sentido, vamos dizer, num mundo um pouco menor, eu posso dizer que é uma inovação também. Né? Mas não chegaria a ser uma grande novidade. Mentira, né? Eu estou fazendo pizza e colocando uma embalagem bacana. Eu não chamaria isso de grande inovação.
para mim, grande inovação no varejo, eu poderia dizer. Eu vejo como inovação como, acho que foi na Coreia do Sul, em que eles fizeram uma gôndola, que a gôndola é um grande vídeo. Ou até às vezes não é um vídeo, é só um impresso na parede, né? E em vez da pessoa pegar a mercadoria do que está lá, ela bipa com o celularzinho dela, já tem um aplicativo para isso, e eles entregam na casa dele. Então, nesse sentido de que é uma coisa fora do comum, eu gosto uma coisa única. É uma coisa única. A definição para mim de inovação é mais essa coisa que você olha e se surpreende, fala, uau, puxa, que legal isso aqui, nunca tinha pensado nisso aqui antes. É uma coisa que tem uma ruptura mesmo no processo. Isso, como eu te falei, pode estar tanto externo, como esse caso da Coreia do Sul, né? Como pode ser uma coisa interna. Interna do marché, por exemplo, o processo que a gente estava fazendo aqui, que pelo que a gente viu, não tem na concorrência, era usar nossas balanças de açougue para medir toda a produtividade da produção. Desde quanto quebra de mercadoria, quebra que estraga, quanto ele produz por dia, isso daí. A gente mede isso daí, tem um piloto, vai para uma base de dados, faz os relatórios, depois manda para o gestor para ele saber a vida do açougue, toda a medida através da balança. Isso eu poderia dizer que é uma inovação, porque eu não achei no mercado nada parecido, ninguém fazendo nada desse tipo. É uma coisa que só o marché estava fazendo. Faz. Isso. Isso eu considero uma inovação. Aquilo que você é pioneiro, você é o primeiro que está fazendo isso daí. Né? E o que tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo é que você pode acertar e falar, nossa, realmente, consegui fazer algo que não só inovador não é suficiente. Tem que ser inovador e tem que fazer sentido. Porque eu posso fazer algo inovador e não dá certo. Falar isso não tem escala, isso é caro pra caramba, é legal. O açougue fica super controlado, mas eu tenho que gastar 1 milhão no açougue para ele poder funcionar. Eu não vou nunca ter um retorno desse investimento. Então a inovação tem esses dois pontos, que é o arriscar. Ao mesmo tempo que eu posso arriscar e falar, puxa, bacana, deu um salto na frente da concorrência, ninguém faz isso ainda, né? E é um processo viável. Então a inovação tem que sempre esse risco de você inovar e dar errado. Né? Sim, com certeza. E em relação a parte mais de atendimento ao cliente, a estrutura da loja, você acha que o marché tem algum ponto assim, de inovador, de diferente? O marché ele preza muito por fazer com que o atendimento ao cliente seja algo bem personalizado. Então, chamar de inovação eu não sei, mas eu chamaria mais de um diferencial. Sim. Porque outros lugares fazem isso, mas supermercado, com a nossa escala, eu já acho um pouco mais difícil. A gente preza muito que você tem que ser atendido com um funcionário olhando no seu olho, tratando com respeito, sendo atencioso, lhe acompanhando nas gôndolas, né, quando você pede alguma coisa, parando o que ele está fazendo e realmente sendo acolhedor com o cliente. Sim. E eu acho que a gente tem sido bem sucedido nessa estratégia. Nesse sentido, eu acho que tem uma diferença sutil entre ser uma inovação e ser um diferencial. Um diferencial um pouco mais brando. Eu chamaria isso de um diferencial do marché, não de uma inovação. Sim. Não chamo de inovação porque alguém já fez isso em outro local. Mas eu acho que com essas características do marché, num ambiente mais aconchegante, num atendimento acolhedor, eu acho que a gente tem um diferencial legal.